E aí galera, feliz ano novo! Tá atrasado, mas o primeiro vídeo de 2025 vai sair no canal. Esse ano eu vou tentar fazer uma estratégia diferente, que é só lançar vídeos. Eu fico produzindo demais, fico pensando demais e acabo não soltando tantos vídeos aqui no canal. Então eu vou voltar com um quadro aqui que é abrindo a caixa, que na verdade eu já abri essa caixa. E tô aqui com um cenário improvisado, tô na minha nova game room, como vocês sabem. Vou fazer um vídeo em breve aí mostrando mais detalhes delas logo mais. Por enquanto vou voltar aqui com esse quadro para mostrar aqui para vocês umas novas aquisições aqui. Esses 3 consoles que foi feito aqui meio que numa base de uma troca, de uma ajuda ali entre amigos. Então por isso que eu consegui trazer esses consoles aqui para a coleção. Então nada mais justo que compartilhar aqui com vocês e mostrar mais detalhes deles. Então voltando, estamos aqui improvisado, então peço desculpas para vocês aí se tiver algum áudio ruim, alguma iluminação, algo do tipo. Então estou testando, tem essa câmera aqui de cima que eu vou estar gravando, mostrando mais detalhes. Tem essa câmera aqui também da GoPro que tá complicada, Bom, vamos começar aqui por esse que já tá fora da caixa, né? Então deixa eu tirar aqui de cima. Bom, vou tentar arrumar a lapela também para eu conseguir ter mais liberdade aqui na hora de mostrar as coisas, de vídeos e tudo mais. Acho que facilita um pouco mais, até por conta da logística dessa nova sala. Bom, tô aqui com esse cara, que é o Sega Saturn. Eu vou mostrar com mais detalhes, eu vou estar gravando separado aqui. Então provavelmente você já tá vendo aí na tela aí com a gravação bonitinha dele. Mas tá aqui, vamos testar essa câmera aqui de cima. Esse é o V-Saturn, eu peguei com um amigo meu, Isaac, facilitou bastante de trazer, consegui passar outros consoles aqui para outras pessoas, e tá vendo que eu tô olhando para cima, eu ainda não tô acostumado, que a ideia aqui é de ter essas várias câmeras, esse 360 aqui na minha nova sala de jogos. Então, cara, o V-Saturn é um Victor Saturn, né, é uma parceria ali que a Sega fez com essa empresa Victor de tecnologia. Não manjo muito ainda sobre ele, não fui atrás de buscar muitas histórias. Então se você sabe, joga aí nos comentários da onde que veio a história desse console aqui. Quais são as suas características, né, que vem por trás. Uma curiosidade legal é que ele tem com esse cartucho aqui, que é a versão japonesa. E essa versão japonesa, ela só roda jogos japoneses. Então com esse cartucho aqui eu consigo já, ele tá meio que todos em um. Que ele libera aqui para poder conseguir jogar tanto os jogos que precisam de mais RAM. Para quem não conhece, eu fiquei sabendo disso agora também, que é quando você, igual no Nintendo 64, né, que você coloca aquele expansion pack para jogar Donkey Kong e alguns outros jogos, aqui no Sega Saturn também você precisa disso. Por exemplo, vai jogar alguns jogos de luta, como Street Fighter e sei lá o que, aí você precisa desse cartucho, que ele já tem 1 MB, 4 MB e também já desbloqueia para poder rodar jogos em inglês, né? Todas as regiões. Bom, então tá aí o V-Saturn. Eu não tive esse videogame na época. Ah, uma curiosidade legal, ó, que ele veio já com o Panzer Dragoon. Esse meu amigo mandou pra mim. Panzer Dragoon. Esse jogo aqui é bem legal. Um dos principais jogos, assim, quando as pessoas vão falar de Sega Saturn, eles trazem esse jogo. Tá sem a capinha, sem nada, mas tá valendo demais. Então tô mostrando mais detalhes também na câmera pra vocês. E esse vídeo aqui é isso, cara. Tô tentando fazer bem improvisado, sem muita edição. Claro, vai ter uma edição, vai ter alguns cortes aqui, né? Tô gravando tudo. Vamos ver como é que vai funcionar no final. Mas tá aqui, ó. Sega Saturn na versão dele, V-Saturn, que eu sei que essa versão é bem diferente, bem difícil de achar. Ele tá sem o controle dele original. Esse meu amigo ainda vai mandar pra mim o controle, aquele 3D gigantão, a bolachona. Mas ainda vou tentar buscar esse controle aqui dessa versão também V-Saturn, que ela também tem esses botões coloridos, essas coisas todas. Então ainda vou buscar esse controle. Então o V-Saturn, a história que eu tenho dele é que um primo meu tinha. É legal que cada primo meu tinha um. Um tinha PlayStation 1, o outro tinha o 64 e esse outro tinha o Sega Saturn. Então era bem difícil ir na casa dele, era um primo que não era tão próximo. E quando eu ia lá é onde que eu conseguia jogar o Sega Saturn. Eu achava incrível que era bem... Os gráficos deles eram bem mais impressionantes que o Play 1 e o 64, né? Bom, o próximo item aqui que eu vou mostrar pra vocês, GameCube na caixa, versão japonesa, pretinho. Eu sempre relutei, né, entre pegar o roxo, o laranja, mas acaba ficando muito difícil de você achar, né, as cores dele certinho, aquela parte de baixo.
E quando apareceu a oportunidade de pegar esse GameCube aqui, eu acabei aproveitando. Deixa eu... Também, vou estar mostrando mais em detalhes aí. Lá nos meus stories, já recomendo você me seguirem lá, que é Daut Jogando no Instagram, que eu publico bastante coisa do dia a dia. Então esse unboxing lá eu acabei de publicando por lá primeiro. Então vale a pena seguir lá no Instagram. Acabei de dar um tapa no microfone. Então tá aí, ó. GameCube completinho. Manual. Controle bem diferentão. GameCube, eu acho que eu nunca joguei GameCube, cara. Eu não lembro de ter ido na casa de alguém, de algum amigo, nada do tipo assim na época e nem atualmente. Então pra vocês verem que realmente é uma novidade pra mim. Aqui o console. Eu vou ter que fazer o desbloqueio dele, que ele também tá na versão japonesa. Vai rodar só jogos japoneses, então eu preciso fazer o desbloqueio. Eu vi que é bem simples, mas eu também não vou ousar eu mesmo tentar fazer. Tô mostrando mais detalhes aí, umas filmagens que eu fiz mostrando eles por detalhes. Mas sim, GameCube tá aí. Faltava esse console, ainda falta o Wii U na época ali do... Nessa época de... O Wii U não foi tanto sucesso assim, mas foi o precursor, né, do Nintendo Switch. Então ainda vai faltar o Nintendo Wii U. Tem aqui o Nintendinho, o Super Nintendo, o 64 e o Wii. E agora eu tenho um GameCube pretinho, acho que fica mais bonito ele pretinho ali também, junto com os outros. Esse cara aqui tá inteiraço, mano, tá muito bonito. Bom, o próximo item é bem especial, que é um item que eu sempre fui ali nos eventos e estava vendo ele lá no canto e ficava namorando, pensando quando que eu ia conseguir trazer ele para a coleção. E como vocês, né, quem visitar aqui minha sala de jogos vai ver alguns sinais que eu gosto bastante da franquia Monster Hunter. Tem aqui action figures, tenho livros de artes, tenho diversos jogos. Jogo desde lá da época do PlayStation 2, tenho centenas de horas ali, ou até milhares de horas ali jogando Monster Hunter World. E tô bem empolgado aí para poder vir o Monster Hunter Wilds. E esse item aqui é um item bem especial que eu vou mostrar agora. E tá aqui o PlayStation 4 Pro, versão especial de Monster Hunter World de Rathalos, né? Que Leoleos, alguma coisa assim, não sei como é que fala em japonês. Mas é o nosso conhecido Rathalos, essa edição especial aqui. É bem difícil de encontrar aqui no preço acessível. Peguei com meu amigo Isaac, que tava lá sobrando. Ele tá fazendo uma reformulação ali do hobby dele, da coleção dele. E ele optou aqui de estar passando para mim esse console em uma ótima condição. Então tá me ajudando bastante a matar, né, essa vontade de ter esse console especial. Eu tinha outro console PlayStation Pro, então aí meio que foi uma troca, né, de passar o meu outro PlayStation Pro e ficar com essa versão aqui especial. Que entre tantos itens aqui de Monster Hunter, esse cara aqui vai ter destaque especial. Vamos abrir aqui então, deixa eu... Também estou mostrando aí, vou mostrar detalhes da caixa, tá mostrando para vocês, enquanto vou abrindo. Deixa eu tirar primeiro esse carinha aqui para mostrar o controle para vocês. Então o PlayStation Pro, ele tem 1 TB, né? Ele veio para poder rodar jogos em 4K, 60 FPS. E na época eu peguei ele, logo eu peguei o PlayStation Pro para poder jogar ali com a melhor qualidade. O próprio Monster Hunter foi um dos primeiros jogos que eu joguei ali. E tá aqui, ó, controle bem bonito, bem diferentão. É bem difícil de achar ele solto, né? Eles até vendem ele solto. Mas nessa versão aqui ele é vermelhinho, nesse bordô. Tem aqui alguns detalhes da asa, tem aqui a marca da guilda do Monster Hunter. Controlinho de PlayStation com DualShock, né? DualShock 4 do Monster Hunter. Aqui vem os cabos. Os cabos estão praticamente zerados. Cabo de força novinho. Cabo USB também do console para carregar o controle. Agora vamos para
o cara. Não sei lá se tá... Tô testando, mano. Tô testando tudo aqui, vamos ver como é que vai ficar. PlayStation 4 Pro Monster Hunter. Vamos tirar com cuidado as proteções. A parte de experiência do usuário, né? Quando a gente compra algo, vou dar um exemplo para vocês, é tipo quando você compra um Apple, né? Seja um computador, seja um iPhone, ele vem na melhor embalagem possível, parece que você está comprando. Ele sempre vem numa embalagem excepcional, né? Parece que você está comprando uma joia. Então meio que uma ideia é essa, de você estar comprando um produto especial. O próprio PlayStation 30 anos, né? Ele veio, pelo que eu tô vendo aí, ele veio numas embalagens bem melhores. O PlayStation 4 Pro de 30 anos também vem numa embalagem que você mostra que é algo especial que você está comprando. O Xbox ele faz muito isso. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença das caixas do Xbox, dos controles, como que ele vem, parece que é algo mais especial. Já os do PlayStation já no meio capenga, né? Vem sempre assim, ó. Nesse mínimo de proteção, a caixinha nem parece que é algo tão especial assim. Isso a PlayStation deixa a desejar um pouco mais. Acho que todos os itens deles podiam ter um pouco mais... Principalmente essas edições de colecionador, né? Podia ter um pouco mais de atenção nessa parte. Mas enfim, bora lá abrir. PlayStation 4 Pro Monster Hunter. Esse cara é bonito. Deixa eu tirar. Vou mostrar com mais detalhes aí mais pra frente, mas por enquanto tá aqui. A traseira dele não tem muita coisa, nada demais, não muda muita coisa. Eu achei que ia ter o símbolo. Eu não sei se eu já cheguei a ver algumas versões, que eu achei que ia ter aquele símbolo da guilda do Monster Hunter aqui. Não vi isso. Ele tem alguns detalhes aqui, né, de os ícones ali das guildas e tudo mais de cada parte. E aqui temos essa ilustração, né, do Rathalos, que é bem legal, bem diferentona. Tem esse Black Piano, que é diferente. Tem essa chaminha vermelha que dá um tchanzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nessa câmera aqui, deixa eu testar. Enfim, tá aí, ó, Monster Hunter PlayStation 4, versão Monster Hunter. Vou mostrar com mais detalhes todos eles aí nesse link final aqui desse vídeo. Controle. Deixa eu posicionar aqui bonitinho. Bom, então é isso, esse vídeo mais improvisado tá aqui, ó, Sega Saturn, GameCube, 2 novos consoles para coleção, PlayStation 4 Pro, nova edição aqui que eu consegui fazer praticamente essa troca. Então são os 3 itens aqui da coleção, vou fazer toda a montagem aqui, mais pra frente eu vou explicar aí como é que eu fiz toda essa bancada, como é que eu fiz a organização dos cabos. Então é isso, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Tô testando aqui as câmeras, tô testando essa que eu acabei não usando tanto. Mas é isso, a ideia desse quarto aqui é fazer ele multifuncional, né? De deixar ele funcionando aqui para jogar, para tudo, para gravar e também fazer aqui essas... para gravar a captura de jogos e gravar eu aqui também falando com vocês, beleza? Então a ideia é essa, acho que é deixar isso o mais pessoal e o menos engessado possível aqui o canal. Acho que o canal é Daut jogando, né? Então tem que estar jogando, tem que estar brincando, tem que estar mostrando aqui a minha coleção, o meu hobby. Mas também vai ter aí um pouco mais de histórias ali, como o quadro antes do play. Então é isso, muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. A coisa mais importante que está sendo aqui nas redes sociais não é curtir, né? Se você curtiu o vídeo, você curte, mas é compartilhar com seus amigos, a gente expandir aqui o alcance dos vídeos. Espero que tenha saído aí tudo bem aí, o vídeo, o áudio, a edição, né? Eu vou ter que dar um trabalho aqui, um talentozinho aqui para organizar melhor depois. E eu acho que é isso. Acabou. Agora organizar tudo. Putz, mano.